A né? gente tem pergunta aqui, Fleury, para você estar respondendo para a gente auxiliar esse pai. Meu filho é viciado em Valorante. O que eu faço com esse piá? É muito interessante, né? Eu acabei de falar para você, primeiro é o entendimento, é o primeiro caminho. Diminuir a quantidade de tempo de jogo, De né, tempo de dele, brincadeira. né? Mostrar para ele que, olha, tem uma, como é o nome da pessoa? Evandro. Evandro. Tem uma classe no Japão que chamamos o Ikomori. E esses jogos, eles trazem esses profissionais, aliás, esses jogadores, a se afastar literalmente da família. Literalmente, eles trancam num quarto, eles não querem nenhum da família, não querem ninguém. A notícia boa sobre eles é que o índice de suicídio é muito pequeno com relação a eles. Mas eles se concentram o tempo todo na internet, eles alimentam mal. E só em jogos, só em jogos e revista de jogos. Então, é você procurar, Evandro, conscientizar o teu filho dos perigos que isso representa para ele. Ou você procurar um psicólogo, um especialista na área, porque quando eles já estão viciados, Fran e Evandro, eles já passam, segundo os profissionais, a disfuncionalidade. E nós, coach, não trabalhamos nessa área, porque essa área é de um outro profissional, psicólogo, que estudou para isso, que conhece isso. O senhor considera que essa, assim, até me desculpe o termo e você de casa não se ofenda, essa flexibilidade, esse discurso atual de que tudo tem que ser resolvido na conversa, que acaba tirando do pai a autoridade de corrigir, de punir, atrapalha? Porque eu sou da época que mamãe só olhava assim, se ela falasse Françoise, mano, acabou o mundo. E a gente percebe que hoje não é assim, que o pai não pode mais bater. Lá na minha casa, Evandro, era o negão, o cinturão da mamãe. Ela falava que ia pegar o negão ou então o cipózinho de goiaba. Mano do céu. E parece que hoje pai não pode mais corrigir filho, porque não sei por quê, não consigo entender. Eu não me lembro bem especificamente, mas parece-me que foi do Paulo Freire para cá, que mudou muita coisa com relação à educação das crianças em casa. Eu também fui criado, eu tenho 72 anos. Fui criado... O senhor é da época, né, do cipózinho de goiaba também. Do cipó de goiaba, e eu vim da roça, tinha uma famosa chibata, né, que ficava pendurado lá no lugar do cinto, que funcionava. Mas, hoje, o que acontece se nós partirmos para a repreensão? Por exemplo, se eu tirar o meu cinto e dar 3 lapadas no meu neto, o que vai acontecer? Eu nunca fui preso na vida. Né? Um vizinho vai me denunciar, vai dizer que eu estou exercendo de maus tratos com o meu filho e ele vai ser preso. E eu vou ser preso. Então, assim, é muito difícil você hoje escolher o caminho da correção como manda a Bíblia, que nós temos que ser corrigidos com varas. Não quer dizer que você tem que judiar da criança. Mas a criança, ela não tem que ter medo do pai, assim como nós não temos que ter medo de Deus, mas nós temos que temer a repreensão. Não é? Temer a repreensão. E Salomão explica isso muito claro. Ser obediente a pai e mãe para que seus dias prolonguem na vida. E, às vezes, essas crianças não querem ser obedientes. Provavelmente você, pai, você, mãe, estejam enfrentando esse problema também em casa. Que é um problema hoje da época. Como eu falei no início, nós estamos vivendo num mundo de transformação onde a tecnologia digital dita a regra do jogo. Tristan Hardy, um produtor de produtos, ex-produtor de produto do Google, ele diz assim, que a tecnologia é mais fácil
a assaltar os seus sentimentos do que você controlá-la. Gente do céu, forte isso, Forte, né? não é? Nós temos mais uma mensagem, Fleury. Estou correndo um pouquinho com o tempo aqui para a gente poder atender todos. O Paulo mandou a mensagem seguinte: meu filho gastou o limite do meu cartão de crédito em jogo de celular. Aí a gente percebe que realmente passou literalmente do limite, né, Fleury? Nossa. O que fazer no caso desse pai? Eu acho que o primeiro Minha mãe pegava o negão. O primeiro passo para você, Paulo, é mudar a senha. Né? Não ter acesso a essas informações. Não ter acesso a essas informações. Porque o jogo já diz, ele hoje é um viciado. Ele hoje literalmente, podemos dizer assim, é um viciado porque ele acessa o teu cartão de crédito, que você forneceu a senha. E eu tenho o exemplo de mais pessoas sobre isso. Mas, né? Isso, sim. Mas aí se o pai não der a senha, o filho dá show. Fala que não vai comer, vai cortar o pulso. Aí o pai não pode dar uma peia também. Enfim, não... E aí o que acontece? Esse guri vai não querer mais estudar, vai criar a defesa dele em cima exatamente da tese do vício. Os colegas pressionam, porque pressionam mesmo, e muitas das vezes ele vai ser obrigado a até ser levado, que eu não desejo que isso aconteça com o pai de ninguém, para o mundo do crime. Então, para ter acesso àquilo que ele gostaria, baseado na necessidade da rede social, do jogo, ele pode acabar desenvolvendo ou realizando algum tipo de crime para poder atender aquilo. Perfeitamente. E eu quero deixar claro aqui, gente, que eu não estou demonizando a internet nem redes sociais. Mas é falta de limite dela, né? A falta de limite, a falta de controle e a falta de acompanhamento dos próprios pais com relação a isso. Eu posso contar uma historinha aqui rápida? Fique à vontade. Tá. Tem um pai, um desses caras chamado Walkenholiger, que são viciados em trabalho. Ele sai cedo de casa, a família fica dormindo, ele batalha 10 horas por dia, ainda fica 10, quando ele sai, depois das 10 horas de trabalho, ainda fica tarefas que ele não terminou, às vezes até procrastinou naquele dia, volta para casa. Quando ele entra em casa, ele encontra o filho no celular na mão, que cumprimenta ele com um olhar, somente com o movimento das sobrancelhas. Mais na frente, a filha repete o gesto do irmão. As vozes internas falam rapidamente ali para aquele pai. Mas é assim que teus filhos te cumprimentam? Aí ele diz com ele mesmo, isso é normal. Mas na frente a esposa já encontra com ele, de 20 anos de casado, ela diz, trouxe o pão. Aí as vozes internas vão dizer para ele assim, mas é assim que tua esposa te cumprimenta? 20 anos de casado, não chega, não tem um abraço, não tem um beijo. Aí ele diz, isso é normal, 20 anos de casado, é muito difícil isso acontecer no dia a dia. Né? E ele entra para o quarto, tira os seus sapatos, liga a TV para assistir o telejornal, e o seu filho caçula sai do quarto, tenta um diálogo com ele assistindo o telejornal, ele repreende ao seu filho e manda que ele volte ao quarto. Mas o filho, antes de sair, procura, pai, quanto o senhor ganha por hora? O pai ficou mais enfurecido e mandou o filho ir dormir. Aí as vozes internas novamente falam para ele, mas é assim que você trata seu filho? Ele disse, isso é normal. Ele termina, toma o seu banho, vai, esquenta sua comida no micro-ondas, aí as vozes da inconsciência falam para a consciência dele, mas é desse jeito que você trata o seu filho, caçula, que veio tentar um diálogo com você, o único da tua casa? E aquilo fala fortemente para ele, ele levanta, chama o filho acorda um pouco apavorado, com medo do pai batê-lo, e ele chama para jantar com ele. E nesse jantar, ele não quis jantar, o diálogo surge novamente e o filho volta a fazer a mesma pergunta. Pai, o senhor não respondeu a minha pergunta. Quanto o senhor ganha por hora? Ele diz, eu ganho 10 reais. E ele disse, o senhor tem 3 reais em moedas para me emprestar? O pai diz, eu tenho. Emprestou os 3 reais para ele. Ele mete a mão no bolsinho do calção dele e começa a contar moedas.
Quando deu R$ 10, ele disse, pai, eu quero comprar 1 hora de trabalho do senhor para o senhor ficar comigo. Que forte, né? Gente, provavelmente isso Chora não, esteja então. acontecendo com você, pai. Provavelmente isso esteja acontecendo com você, mãe. Né? Não dando tempo também para o seu filho e fomentando ele a entrar nas redes sociais para tornar amanhã esse dependente digital que você hoje tem grandes problemas de administrá-lo, ele, para sair dos jogos. Nós temos a participação também agora do Dudu Cabral. Hoje existe um aplicativo que se chama Family Link, que você instala no celular da criança e você tem informação de tudo que a criança faz. Você pode até autorizar ou não determinados jogos e aplicativos. Essa aí é a mensagem do Dudu Cabral. Obrigada pela sua participação, Dudu. Esse controle por base dos aplicativos também seria uma alternativa para poder auxiliar os pais. É uma alternativa, mas eu ainda sou pelo caminho do entendimento, né? Ainda sou pelo caminho do entendimento, porque ele não deixa, Dudu, de ser uma repreensão. É uma ferramenta que certamente foi desenvolvida e que ela traz resultados, sim, mas a questão afetiva ainda, eu sou um pai que criei meus filhos com muita afetividade. Então, né? o senhor continua, desculpa interrompê-lo, continua na tecla de que precisa limitar o tempo e que os pais precisam se organizar para estarem mais com os filhos. Em resumo, é isso. Dar mais tempo aos filhos, ter mais tempo para os filhos, porque é muito comum os pais chegam em casa, vão para as redes sociais, e os filhos também nas redes sociais. É muito comum hoje você ver, na mesma casa, você está se comunicando pelo celular. Verdade. Na sua casa, por exemplo. Fran, as pessoas, vamos dizer assim, estou dando exemplo, às vezes sua irmã, sua mãe, chama você pelo celular. Não estou dizendo que isso acontece com você, mas milhares de famílias isso está acontecendo. Porque as pessoas estão muito focadas nas redes sociais, não tem tempo para as pessoas. Olha, o tempo, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Se você tivesse 1 hora por dia, 1 hora livre, o que você faria com essa hora? O que você faria com essa hora? Né? Gente, é uma pergunta bem, né? Eu pensei em um monte de coisa aqui, mas vamos lá.